tudo bem com você? Eu sou a professora Mariana Araguaia, estamos também com o nosso intérprete de Libras, Vinícius, para a videoaula de hoje, para o 6º ano do ensino fundamental. E o título é o seguinte: o que é a puberdade? Como e por que ela acontece? Vamos lá? Estudaremos o seguinte: o conceito de puberdade e adolescência. Estudaremos também sobre as mudanças típicas dessa fase da vida, o porquê dessas mudanças, como elas ocorrem, finalizando com o ciclo menstrual. Na videoaula anterior, nós estudamos sobre as células humanas, não foi mesmo? Estudamos que o conjunto de células forma sistemas. Na verdade, o conjunto de células formam tecidos, que formam órgãos e formam os sistemas. E quando nós estamos pensando na puberdade, a puberdade tem relação com vários sistemas humanos, como, por exemplo, o sistema genital, o sistema nervoso, o sistema endócrino, que está relacionado aos hormônios, assim como o sistema circulatório. Mas o que é essa tal de puberdade, né? São as mudanças características da adolescência, sendo que a adolescência é a fase da vida que se estende dos 12 aos 18 anos de idade. Já a puberdade, ela tende a iniciar por volta dos 11 anos de idade até os 14 anos de idade, o que não significa que possa acontecer um pouco antes ou um pouco depois dessa idade. Na puberdade, acontece o amadurecimento do cérebro, resultando em mudanças comportamentais e também físicas. Essas mudanças físicas também estão relacionadas à ação dos hormônios, que nós vamos falar mais adiante. Na puberdade, acontecem diferenças mais específicas entre o sexo biológico masculino e feminino. Quando nós estamos falando das características secundárias, Quando estamos falando sobre as características sexuais primárias, estamos falando sobre aquelas características que diferenciam os meninos e as meninas desde o nascimento. Aliás, até antes, na ultrassonografia, alguns aspectos já podem ser percebidos que diferenciarão os meninos das meninas. Esse desenvolvimento dessas características sexuais primárias estão relacionadas ao sexo biológico, ao tipo de espermatozoide, que é a célula masculina reprodutora, com o ovócito. Então, ao nascer, nós conseguimos identificar o sexo biológico dessa criança. E existe uma diferença sutil entre meninos e meninas. Entretanto, na adolescência, com início na puberdade, acontecem o acentuamento das características sexuais secundárias, que elas estão relacionadas, como eu já disse, à ação dos hormônios, principalmente o hormônio FSH e o hormônio LH, secretados lá no nosso encéfalo. Em relação aos garotos, esse hormônio, chamado FSH, vai ser responsável pela fabricação dos espermatozoides. Já o hormônio LH vai ser responsável pela produção da testosterona, que por sua vez propicia o surgimento de pelos, como nas axilas, os pelos da barba, e também a mudança na voz, o engrossamento da voz. Tanto os espermatozoides quanto esse hormônio, testosterona, são produzidos numa região do sistema genital masculino chamada testículo, aqui onde a seta aponta. Então, essa glândula chamada testículo vai ser responsável por essas mudanças, assim como pela possibilidade, pela capacidade de reprodução. No caso das garotas, o hormônio FSH vai ser responsável pela maturação dos folículos ovarianos, que vão produzir estrógeno. Esses folículos ovarianos estão situados numa região do sistema reprodutor feminino chamado ovário. O FSH vai ser responsável pelo surgimento de pelos no corpo das meninas, o alargamento do quadril, assim como o desenvolvimento das mamas.
Já em relação ao hormônio LH, ele vai ser responsável pela liberação de ovócitos amadurecidos, num fenômeno chamado ovulação, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. O LH é responsável pela produção de mais estrógeno e também responsável pela produção de um outro hormônio chamado progesterona. Tanto um quanto o outro estão intimamente ligados a um fenômeno chamado ciclo menstrual, que está relacionado à vascularização de uma região do útero chamada endométrio. A imagem aponta cada uma dessas partes que eu citei. Nós temos aqui o ovário, o útero, aqui a entrada da vagina. Então, todos esses órgãos constituem o sistema genital feminino. E como que é esse ciclo menstrual, então? Todos os meses, o corpo da mulher se prepara para uma possível gravidez. Então, o endométrio, que é essa região interna do útero, passa a ficar mais vascularizado. O que isso significa? Há um surgimento de o desenvolvimento de vários vasos sanguíneos ali, para que essa região fique mais irrigada de sangue mesmo, viu? E aí, enquanto esse fenômeno vai acontecendo aqui no útero, o ovário também vai se preparando para a liberação de um ovócito, aqui nessa região chamada tuba uterina. Caso esse ovócito seja fecundado por um espermatozoide, ocorre então o que nós chamamos de gravidez. Então, esse óvulo fecunda, ele se implanta aqui no útero e começa então o processo da gestação. Entretanto, não são todas as mulheres que têm filhos e nem todos os meses que uma mulher que pretende ter filhos engravida. Então, quando a fecundação não acontece, esse útero passa a se descamar, sendo eliminado então do útero o que nós chamamos de menstruação. O ciclo menstrual, ele ocorre aproximadamente de 28 em 28 dias. Nem sempre as mulheres vão ter um ciclo menstrual regular, com esses intervalos corretíssimos acontecendo. Algumas mulheres têm ciclo menstrual um pouco mais curto, de 26 dias, por exemplo. Algumas mulheres têm um ciclo menstrual mais longo. Então, isso vai variar de indivíduo para o outro, principalmente tratando-se de adolescentes. Na fase da puberdade, há muitas mudanças acontecendo no corpo. E dentro dessas mudanças, além do fenômeno da menstruação, existe também todo um processo para que o organismo tenda a se normalizar em relação a esses fenômenos. Então, no caso, suponhamos o caso de uma mulher que tem o ciclo menstrual completamente regulado. Suponhamos que essa mulher tenha menstruado no dia 5 de outubro. Então, dia 5 de outubro é o primeiro dia do ciclo menstrual dessa mulher. E aí ela vai contar, a partir do dia 5, 28 dias. Então, a próxima menstruação dessa mulher do exemplo será no dia 1º de novembro, no caso de um ciclo de 28 dias. Entre um ciclo e outro, tende a ocorrer a ovulação, sendo então considerados como dias férteis, períodos férteis, 3 dias aproximadamente que antecedem e aproximadamente 3 dias após o fenômeno da ovulação. Lembrando, aliás, afirmando que o nome da primeira menstruação é menarca. O fim do processo de menstruações e ovulações é chamado de menopausa. Temos também um nome meio diferente, climatério, que diz respeito ao período pré-menopausa, durante e após a menopausa. Ou seja, por volta dos 45 anos da mulher, que pela ação hormonal, pela baixa de hormônios que vai acontecendo no organismo feminino, tendem a ocorrer alguns sintomas físicos, como calor, em alguns casos irritabilidade, ok? E esses hormônios, eles também influenciam nas cólicas menstruais,
na tensão pré-menstrual, que está relacionada a algumas alterações no humor e algumas vezes até relacionadas também ao ato de comer, ao se sentir mais ansiosa ou menos ansiosa, enfim. Então, espero que você tenha aprendido bastante sobre a adolescência e também a puberdade. Vamos à revisão? Começamos estudando que a puberdade é o período de mudanças físicas e também comportamentais que compreendem o início da adolescência. Estudamos também que ocorre o amadurecimento do cérebro e ocorre também a ação de hormônios nessa fase. Estudamos sobre as características sexuais primárias, que estão relacionadas àquelas características que a criança apresenta já no processo de formação e nascimento. Já as características sexuais secundárias são aquelas que diferenciam ainda mais meninos e meninas, homens e mulheres, sendo o LH e o FSH os hormônios responsáveis pelo início desses processos. Estudamos também que pela ação da testosterona, que é produzida nos testículos, ocorrem alterações no corpo dos garotos. Em relação às garotas, há 2 hormônios produzidos nos ovários, também responsáveis por essa mudança. Finalmente, estudamos sobre o ciclo menstrual, que está ligado a uma possível fecundação, sendo que a ovulação está relacionado ao processo de fecundação, caso a mulher tenha relações sexuais desprotegidas, enfim, ou no caso em que não ocorra essa fecundação, acontece o que nós chamamos de menstruação, ok? Eu gostei muito de estar aqui com você, espero que possamos encontrar na próxima aula, espero que você fique bem, que continue se cuidando e desejo um grande abraço, muita felicidade para você. Até mais, fique bem!